O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, José Francisco Rezec, concedeu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense em que falou sobre a crise de imagem da Corte e os motivos do descrédito do Supremo. Para Rezec, o tribunal, mais do que um colegiado, é um arquipélago de 11 monocracias, nem sempre comunicantes entre si. Questionado sobre o chamado inquérito de Toffoli, Rezec foi veemente, afirmando: "Não foi uma ideia feliz e tenho a convicção de que seus autores já se convenceram disso, mas é difícil voltar atrás em certos cenários e em certos níveis de autoridade." Rezec acrescentou que não será fácil para o STF recuperar sua credibilidade, dizendo ainda que é fundamental que isso aconteça e que não demore. O ex-ministro José Francisco Rezec condenou ainda as narrativas criadas a partir de mensagens obtidas de forma criminosa. Rezec disse: "Se em qualquer das grandes democracias deste mundo fôssemos invadir criminosamente a comunicação sigilosa entre juízes e promotores, entre advogados de todo gênero, entre governantes, entre cônjuges, entre amantes, entre psiquiatras e seus clientes, entre confessores e seus penitentes, não há limite. Simplesmente não há limite para o tamanho do estrago resultante do uso, não menos criminoso, do produto do grampo. Por isso, a Constituição garante o sigilo das comunicações e protege a intimidade das pessoas. Ela, a Constituição, é pisoteada quando se pretende fazer do hacker ou de seu porta-voz em qualquer cenário o novo herói nacional." O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acompanhou hoje o andamento do Em Frente o Brasil, no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. O ministro participou de reuniões com o gabinete da força-tarefa do projeto e destacou os números que mostram a diminuição da violência na cidade desde o início do programa, em setembro. Paulista é uma das participantes do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta, coordenado pelo Ministério da Justiça e que conta com ações conjuntas entre União, estados e municípios. O projeto também atua em outras 4 cidades: Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná e Goiânia, capital de Goiás. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão, uma das paradas da viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio. O objetivo é divulgar o Brasil no exterior e conquistar investidores estrangeiros. Jair Bolsonaro saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de 6 ministros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa da cerimônia de ascensão ao trono do novo imperador japonês, Naruhito. Na agenda também estão previstos encontros com empresários japoneses e até a negociação de um acordo de livre comércio. Depois do Japão, o presidente segue para a China para uma visita oficial nos dias 24 e 25. Nela serão assinados acordos em diversas áreas como comércio, transportes e agricultura. Ele também participa de encontros com empresários. No dia 26, Bolsonaro desembarca em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para uma agenda que inclui a participação num seminário. No dia 28, a comitiva segue para o Catar, onde haverá assinatura de acordos e encontros com empresários. A última parada é na Arábia Saudita. Lá, Jair Bolsonaro se encontra com o rei e o príncipe herdeiro do país e assina uma série de acordos. Os países da região são grandes compradores do agronegócio brasileiro e também há muito boas perspectivas de exportação de material de defesa para a região. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a Ásia é a região mais dinâmica da economia mundial. 40% das exportações brasileiras foram para os países desse continente. Hoje, o Brasil vende produtos básicos e compra manufaturados. A ideia é mudar esse fluxo. Isso envolve promoção comercial, mas também envolve isso que está acontecendo na economia, de modernizar a economia brasileira para permitir no futuro, e aí essas reformas todas que nós estamos tendo com esse novo governo são parte essencial. Mais de 500 toneladas de resíduos de óleo já foram retiradas das praias do litoral nordestino. De acordo com o IBAMA, a mancha de óleo já chegou a 200 localidades. Nesse fim de semana, os trabalhos se concentraram em Pernambuco e as equipes seguem mobilizadas. A ação conjunta entre a Marinha do Brasil,
órgãos do governo federal e voluntários, resultou na remoção de 525 toneladas de óleo do mar e das praias do Nordeste do país. Embarcações da Capitania dos Portos, helicópteros, aviões e viaturas estão sendo utilizados para localizar e retirar as manchas de óleo. O trabalho de limpeza é dificultado pela ação das marés e correntes marítimas, mas a maior parte das ocorrências se concentra no litoral de Pernambuco. Durante o fim de semana, a ação conjunta conseguiu retirar mais de 30 toneladas de óleo de 7 praias do estado. Destacar a necessidade desse trabalho conjunto, cada vez mais reforçado, porque é necessário, sim, que se tenha uma atuação coordenada. As investigações para apurar as responsabilidades pelo desastre ambiental, que atingiu cerca de 2.250 quilômetros de extensão do litoral, prosseguem com o apoio de universidades, institutos de pesquisas e da Petrobras. É um óleo que veio do estrangeiro. Isso é uma certeza que nós temos que esse óleo não foi nem produzido, nem comercializado no Brasil. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje que as manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste são um caso único por não poderem ser detectadas com antecedência. E por isso, não há como conter a chegada do óleo nas praias. Mas ele garantiu que todas as medidas de contingência estão sendo tomadas. A autoridade nacional nesses casos é o Ministério do Meio Ambiente, que designou o IBAMA para atuar. A Marinha foi designada pelo Ministério da Defesa, então as medidas, a Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo, todas as medidas afetas ao Plano Nacional de Contingência foram tomadas, está todo mundo acionado. É um caso único na história do mundo, não temos notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E é isso que nós estamos fazendo. E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, se foi dolosa, culposa, diante da origem desse óleo. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão. Ele saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de 6 ministros. O presidente está em uma viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio para divulgar o Brasil e conquistar investidores estrangeiros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa das cerimônias de ascensão ao trono do novo imperador japonês Naruhito. O presidente também se encontra com empresários japoneses. Na chegada ao hotel, Jair Bolsonaro disse que nesta viagem ele continua com a missão de reconquistar a confiança do mundo. O Ministério da Saúde anunciou que vai contratar ainda este ano 300 equipes de saúde da família em mais de 130 municípios do país. Segundo o governo, serão 1.300 profissionais a mais, como médicos, dentistas e enfermeiros. Olhar para o paciente, conhecer a história de cada um deles e como os problemas locais afetam a saúde. Essa é a rotina deste médico de família que atende numa unidade básica de saúde em Brasília. O trabalho do médico de família ele é muito baseado no vínculo. Se a gente não consegue construir um bom vínculo, a gente não consegue fazer o trabalho da gente. Para mim é maravilhoso. Eu quase não vou em hospital, não. Na atenção primária é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde sem a necessidade de encaminhamento aos serviços de emergência, comunidades de pronto atendimento e hospitais. Esse primeiro atendimento funciona como filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. E para ampliar esse atendimento, o Ministério da Saúde anunciou que vai financiar 300 novas equipes em 139 municípios. São cerca de 1.300 profissionais. Para a contratação deles, serão repassados às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda neste ano. Esse escopo grande de atividades que vão desde a promoção, passando pela prevenção, pelo diagnóstico, pelo tratamento e pela reabilitação de problemas que são de responsabilidade da atenção primária, e com essa ênfase do ano de 2019 em fortalecer a atenção primária, ficam mais robustos para serem mais entregues para a população brasileira. As unidades de saúde da família de todo o país também vão passar a contar com gerentes. Os primeiros profissionais começaram a ser credenciados neste ano. Esse gerente fica responsável por cuidar
do andamento normal do trabalho, pela parte administrativa, pela parte de manutenção, pelo apoio às equipes assistenciais e acaba liberando um profissional médico, dentista, enfermeiro, que estava na função de gerente, deixava de se dedicar para a assistência, porque alguém precisa organizar a unidade, principalmente quanto maior ela é, mais ela necessita de um suporte. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.